Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10, que tem como título A Segunda Carta a Timóteo. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. O apóstolo Paulo, considerado sistematizador da doutrina cristã, teve o cuidado de prover a instrução doutrinária e administrativa necessária aos jovens pastores Timóteo e Tito, seus discípulos, que estavam na direção de célebres e importantes igrejas fundadas pelo apóstolo. Nesta lição, identificaremos o autor da segunda carta a Timóteo, a data da redação da carta, os propósitos da epístola e, finalizando então o nosso estudo, conheceremos a estrutura básica da segunda carta a Timóteo. Item número 1 da lição: autoria da segunda carta a Timóteo. Os estudiosos mais conservadores da Bíblia Sagrada apontam o apóstolo Paulo como o autor da segunda carta a Timóteo, sendo o seu destinatário o próprio jovem Timóteo. Na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, versículos 1 ao 2, diz assim a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor. A data da redação da segunda carta a Timóteo. Acredita-se que a segunda carta a Timóteo foi escrita entre 64 e 68 depois de Cristo, pelo apóstolo Paulo, durante seu segundo aprisionamento em Roma. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 8, diz: Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. No item 3 da lição, nós temos os propósitos da segunda carta a Timóteo. Podemos resumir em 3 pontos principais os propósitos da segunda carta a Timóteo. A saber, em primeiro lugar, orientar a estrutura organizacional e espiritual da igreja. Segundo, instruir sobre o ministério de ensino da palavra de Deus. E, em terceiro lugar, estabelecer os parâmetros de caráter moral e espiritual aos membros da igreja. Item número 4, a estrutura básica da segunda carta a Timóteo. A segunda carta a Timóteo, em sua essência, de forma resumida, aborda 3 pontos fundamentais que revelam em orientação à igreja e às lideranças pastorais, quanto a um ilibado comportamento moral, ético, social e, sobretudo, espiritual. Estes 3 pontos fundamentais são quanto ao Evangelho de Cristo, são orientações quanto ao Evangelho de Cristo, quanto aos ministros de Deus e quanto à responsabilidade moral, social e espiritual das pessoas. Indo para o primeiro ponto fundamental desta carta, em sua estrutura, é
quanto à defesa do Evangelho de Cristo. E nesse sentido, o primeiro ponto é defender o Evangelho de Cristo e defesa também da fé. Ou seja, primeiro ponto, defesa do Evangelho de Cristo e defesa da fé. Na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, versículos 6 ao 13, diz assim a palavra do Senhor. Tu, pois, filho meu. Aliás, segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 6 ao 14. Por esta razão, pois, te ademoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, porque sou eu, pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora, pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei que em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantém o padrão das palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Um segundo ponto, uma segunda orientação quanto ao Evangelho de Cristo é o conhecimento da palavra. Paulo exorta que as pessoas tenham conhecimento da palavra. E nesse sentido, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículos 14 ao 17, diz assim a palavra do Senhor. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Como último ponto de orientação quanto ao Evangelho de Cristo, pregar a palavra. E nesse sentido, ele diz na segunda carta a Timóteo, capítulo de número 4, versículos 1 a 8, o seguinte: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Insta que quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério.
Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Quanto ao ministro de Deus, aos ministros de Deus, Paulo também dá 3 orientações. E a primeira é que ele fala sobre o chamado do homem de Deus. E, nesse sentido, na segunda carta a Timóteo, o capítulo de número 2, 1 ao 13, diz assim: quanto ao chamado do homem de Deus. Tu, pois, filho meu, fortifica-se na graça que está em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo, até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto, por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Outra orientação que o apóstolo Paulo fala a Timóteo é sobre o serviço a Deus. E isso está na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, na sequência do capítulo 2, no versículos 14 ao 26, que diz o seguinte: recomenda estas coisas. Dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas e palavras para que nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois o que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Eles se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece. Tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, a partes da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra,
outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge outro sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com que os de coração puro invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinado, com mansidão, ou disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecer plenamente a verdade, mas também retorno à sensatez, livrando-se ele dos laços do diabo, tendo sido feitos ativos por ele para cumprirem a sua vontade. Aí a orientação sobre o serviço a Deus. Como terceiro ponto, ou terceira orientação relativo aos ministros de Deus, Paulo faz uma ele se coloca, melhor dizendo, como uma referência como ministro de Deus. E isso ele vai exatamente escrever a segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, aí do versículo 10 ao 13, quando ele diz: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais lhe aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, e variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo então enganados. Como último ponto desta carta, em sua estrutura, nós temos quanto à responsabilidade moral, social e espiritual das pessoas. E aqui o apóstolo Paulo ele orienta sobre dois pontos: o cuidado com os ímpios. E na segunda carta de Timóteo, no capítulo 3, versículo 1 ao 9, ele fala então desses males e das corrupções dos últimos dias, quando ele diz: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Pode também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente na casa e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Jesus, ou melhor dizendo, do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, reprobos
quanto à fé, eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles. E a última orientação, quanto à responsabilidade moral, social e espiritual das pessoas, Paulo fala sobre a lealdade, deslealdade de alguns obreiros. Na segunda carta a Timóteo, no capítulo de número 1, versículos 15 a 16, ele diz o seguinte: estais ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles eu cito Fígelo e Hermógenes. Concedo, Senhor, misericórdia à casa de Onesífero, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. E, portanto, aqui ele faz uma alusão a dois que abandonaram o apóstolo. No caso aqui, Fígelo Hermógenes. E também ele menciona Onesíforo como aquele que o ajudou muito na questão do seu ministério. Ele fala ainda na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, e aí vai do versículo de número 9 até o 22, ele vai aqui mencionar várias pessoas que o abandonaram durante o seu ministério. Diz assim a palavra do Senhor. Na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículos 9 a 22. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. E se foi para Tessalônica, Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e Trásio, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida. Todos os gentios a ouvissem, e fui libertado. Boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saúda Prisca e Áquila e a casa de Onesífero. Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo deixei-o doente em Mileto. Pressa-te havia antes do inverno. Eubulo te envia saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudio e os irmãos todos. O Senhor seja com teu espírito. A graça seja convosco. Ao mesmo tempo em que ele menciona o abandono de alguns de seus discípulos em sua jornada, ele também elogia outros que permaneceram com ele. Concluindo então a nossa aula de hoje. Nesta lição, aprendemos que a segunda carta a Timóteo foi escrita pelo apóstolo Paulo, na data provável entre 64 e 68 depois de Cristo. Esta carta traz, em linhas gerais, em seu bojo, a orientação de como deve ser a estrutura organizacional e espiritual da igreja cristã, a forma de como
Deve ser ensinada a palavra de Deus e, por fim, estabelece parâmetros de caráter moral, social e espiritual que devem ser exercidos pelos membros da igreja cristã. Shalom Adonai. Na próxima lição, nós vamos estudar a lição 11. Seja firme. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar. Isto, se Deus permitir.